Há mais de 6 décadas, um dos mais relevantes escritórios de arquitetura do país, com obras de grande porte e mais de 1.000 projetos em seu portfólio, tem como verdadeiro foco pensar nas pessoas que vivem, ou que de alguma forma dialogam com seus projetos. No processo de aprendizado da arquitetura, eu sempre me imaginei como o usuário da arquitetura. Então, eu sempre me imaginei no lugar, eu sempre me imaginei vivendo aquele espaço, aquela janela, aquele ambiente. Um cenário, aquele... na verdade. Exato, o cenário é o que sempre me motivou a criar pensando nas pessoas que iriam lá. Então, para mim, em primeiro lugar, a arquitetura sempre teve um aspecto assim de servir. Esse aqui a gente escala, a gente não sobe, a gente escala. Esse banquinho aqui é fantástico pra você viajar umas 20 horas. Ah, mas é original, Mas é vocês, legal. mas vocês sabem Legal qual que é a você função desse banco? Não. Ele é absolutamente 90 graus para você ficar com a coluna absolutamente reta. É um carro para você pegar off-road o tempo todo, né? Então, você tá com a coluna ereta e tá mais protegido. Você não fica com a coluna meio solta. E aí, eventualmente, você pode ter uma diferença. Um dos mais longevos escritórios de arquitetura do país tem como ponto forte a sua capacidade de sempre se renovar e, com isso, ficar mais apto a se adaptar a novas demandas e à forma de pensar a arquitetura. As primeiras décadas do escritório, ela foi muito mais concentrada nos próprios sócios. E também era um retrato de uma época, né, Era Roberto? um retrato de uma época. Então, tinha lá sentar, fazer um grande desenho, enfim, estudar alternativas, etc. E depois existia um processo de desenvolvimento dentro do escritório. E eu acho que dos últimos 15 anos para cá, esse processo está um pouco mais abrangente. Nós temos mais permeabilidade para ideias de terceiros que eu digo, internos do escritório, e existe muito um processo mais colaborativo. E é interessante porque as pessoas falam que a nossa arquitetura é bastante eclética. Se você for ver, os prédios são bastante diferentes, Você não inclusive percebe uma de décadas. forma, né? Igual. Não persegue um padrão. Por outro lado, existe alguma identidade que as pessoas falam, puxa, mas aquele é um projeto de vocês. É interessante essa coisa de... Fica um residual, nem que seja subjetivo, em cima de cada projeto. Tem. Fica uma DNA de vocês. Tem. À direita aqui é o FL, que é um grande conjunto. Projeto inovador para uma série de questões, né? Essa proposta que vocês tiveram, eu não sei se eu tinha em outro projeto, pelo menos por aqui, de ter um restaurante dentro do projeto, de vocês conseguirem criar um muro que não é um muro. Eu acho que ele veio antes da mudança do novo plano diretor e da lei, né? E ele traz muitos princípios que o novo plano diretor e a lei impõem hoje nos projetos, que é a praça, a fruição, o projeto de uso misto que concentra, né, corporativos, salas.
Acho que o que me salta nesse projeto é esse verde abundante que tem no miolo da quadra. Que ele foi feito, inclusive de uma maneira que o subsolo e as garagens contornam isso para que seja terra de verdade. Então ele cria uma área permeável e permite um crescimento verdadeiro da vegetação, né? Com raízes profundas e copas grandes. Então ele cria uma situação única. Um projeto de arquitetura com o ousado desafio de propor uma nova dinâmica de uso. Encontrou na arte uma poderosa aliada. No plano diretor da cidade de São Paulo, a gente via dos altos índices de gabarito e de coeficiente de aproveitamento, que te permite potencializar o tamanho da obra, ele dava a volta exatamente nesse lote. Então ele era uma joia, porque nos fundos, do lado direito e lado esquerdo, nunca ia verticalizar. Então o empreendimento ia ter vista eterna para todos os lados. Só na frente de acesso mesmo, na Michigan, é que poderia ter verticalização. Por mais que o empreendimento foi faseado em 3 fases, a gente queria que tivesse uma ideia de um conjunto único, que tivesse muita força arquitetônica. Que você vai perceber em vários dos nossos projetos, essa questão da preocupação urbana, né? De ter permeabilidade urbana. Por que vocês ficam preocupados com isso? O Habitat, ele é um super projeto que foi super desafiador para nós, foi um case, porque era um terreno de 20 mil metros quadrados inserido no meio do Brooklyn, que era uma antiga fábrica farmacêutica chamada Farmasa. A gente se encantou com o projeto. Então a primeira fase, a gente veio com os apartamentos menores, foi um processo de convencimento e eu não diria que foi muito difícil. A gente falou, vamos transformar o térreo num espaço semipúblico e vamos jogar toda a área de lazer para cobertura. A gente vai estar sendo democrático em 2 momentos. Com o pedestre, com os moradores do bairro, quando a gente não tem gradios na rua, e cria aquela praça, são 1.000 metros quadrados de área verde na Nova York para usufruto de todos os moradores do bairro. E o lazer na cobertura, a gente está sendo democrático com os moradores. A melhor vista que a gente tem é uma área comum. Então não é o morador que comprou o último andar que vai ter a vista privilegiada, não. São as áreas comuns, então você vai treinar na academia com vista, você vai no salão de festa, você vai na piscina, tudo você tem vista 360 graus da cidade. Então, é uma coisa bacana. Você vê que na hora que você faz a integração do espaço público no nível do pedestre, você também está valorizando o morador e quebra um pouco aquela sensação de medo. E aí, por várias questões comerciais e negociais, pois se a gente fizer uma loja no térreo, um supermercado, aí deu super certo com o pessoal do Marché e colocamos uma loja lá. Então, o fato de ter um supermercado traz segurança. Nós, a Flalo, eu, o Felipe, o Roberto, a gente se apaixonou, e o Zé, pelo projeto, que todo mundo comprou apartamento para investir no Habitat 1. E eu me encantei um pouco mais ainda e eu vou mudar para lá daqui 6 meses. Legal. É uma coisa de você se apaixonar, né? É o criador e criatura. E aí você acredita tanto naquilo que você faz, você fala, putz, eu quero usufruir disso. É verdade, tem essência, não é só um discurso, né, de marketing. Assim. O projeto ele nasce dessa essência. A questão da multiplicidade de usos que a gente vem praticando há muito tempo no escritório, mesmo antes de plano diretor e tal, é que a gente foi vivendo, se conformando a uma cidade que era fechada por muros, por medos, por segurança. E, de repente, a gente começa a pensar, bom, mas não é isso, está tudo errado. O processo, a gente foi percebendo coisas como a Berrini, onde eram só escritórios, de repente você passava naquele ambiente, à noite aquilo era um deserto, e você falava, nossa, nós estamos construindo isso. Dentro desse pensamento,
nós falamos, não é polícia, não é muro que vai fazer as pessoas estarem seguras na cidade. As pessoas vão estar seguras à medida que os espaços estejam cheios. Para os espaços estarem cheios, nós precisamos que eles estejam ocupados 24 horas por dia. Então não adianta você ter um prédio de escritório e uma residência longe. Você precisa ter o prédio de escritório e a residência junto. A gente começou a pensar na cidade sempre com essa motivação de ter vida. Essa passarela é projeto nosso também, que liga o shopping Morumbi aos edifícios da Multiplan, que foram projetos nossos também aqui. Então aqui nós estamos caminhando justamente, Paralelo. são 4 torres de escritórios aqui, mais o hotel e o shopping na ponta. Então cada um tem a sua entrada, seu porte-cochere, né? Um acesso às garagens. Esses edifícios acabaram de ficar prontos. Ou seja, eles não estão ainda com a sua população plena. Estão longe de dar a população plena. Quando eles estiverem com a população plena, tudo isso que nós estamos falando vai fazer sentido. Em termos de espaço, em termos de conectividade, essa variação de usos, as ligações entre os malls, os shoppings. A questão toda era como lidar com 2 edifícios tão próximos entre eles e a proximidade, que geralmente é a área problemática, né? Você sempre tende a criar espaços, vistas e esculpir esse vazio entre os 2 prédios da maneira que isso se torne um elemento de interesse e, na verdade, um elemento mais interessante, né? O que era o problema virou, na verdade, o mote, o partido do projeto como um todo, hein? E, ao mesmo tempo, você não tem faces olhando diretamente uma para a outra, você tem ângulos e você está sempre criando a possibilidade de uma vista, apesar de você ter um elemento próximo, mas, enfim, são edifícios independentes. Se a gente olha de baixo lá, você vai ver, então, esse formato muito claro. E a fachada interna, exatamente, nunca está uma paralela à outra. Elas sempre se abrem para que esse miolo sempre você esteja olhando a cidade, interessante. Você olha ele de lado, ele é um prédio esbelto, que ele está até dividido em 2 assim, com os terraços aleatórios. Você olha ele de frente, daqui a fachada frontal, ele tem o seu elemento externo mais puro possível, que dá uma escala muito diferente de todo o entorno. Então, é um projeto que tem um elemento de surpresa, tem uma coisa diferente, ela não se repete de um lado para o outro. Sem dúvida, esse transpasse, esses elementos todos, é uma coisa inédita. Dificilmente você vê isso num outro projeto aqui, São Brasil, enfim. Eu acho que a gente está num processo de evolução constante, sem dúvida nenhuma. A Flávio Gasperini tem 60 anos, eu acho que mostra a relevância arquitetônica de ter essa perpetuidade, de conseguir estar ativo. Então, acho que a gente tem se modernizado, a gente tem evoluído e a gente busca ser referência, a gente busca estudar, a gente busca trazer sempre novas tecnologias e um olhar crítico sobre aquilo que nós mesmos fazemos. Assim, a gente, quando está fazendo lá, a gente está fazendo o nosso melhor. A gente está buscando o nosso melhor.